Comentei que minha primeira plataforma que eu tive contato de cloud foi o Azure, né? O Azure foi a primeira plataforma cloud que eu tive contato. Fala galera, beleza? Cleito Felipe aqui para mais um vídeo no canal. Feliz 2021 para todos. O ano mudou, mas ainda estamos em pandemia, então vamos se cuidar, vamos nos proteger nossos familiares. Hoje eu vou estar começando com um assunto bem legal. Hoje a gente vai falar de como se certificar em AWS. E é um tema um pouco relativo, né? Isso pode ser válido para todas as plataformas. Mas especialmente nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho do que eu fiz, né? Qual foi o caminho que eu trilhei para me certificar em AWS Developer Associate, né? Que é a prova que eu fiz, que é a minha certificação. Porém, algumas respostas aqui que possam vir a acontecer durante o vídeo aí quando estiver assistindo. Um pequeno detalhe, nessa parte do vídeo eu acabei falando alguma coisa que eu mesmo não entendi. Então eu tô corrigindo, que eu quis dizer que eu ia responder algumas perguntas que podiam aparecer durante o vídeo, que era referente a porque eu comecei com a AWS, não com a Azure e assim por diante. Então, vamos voltar pro vídeo. Bom, eu preciso explicar isso porque assim, no vídeo passado que eu falei com o Rogério Rodrigues, eu comentei que minha primeira plataforma que eu tive contato de cloud foi o Azure, né? O Azure foi a primeira plataforma cloud que eu tive contato. Porém, eu não era certificado ainda quando eu me certifiquei em AWS. E por quê? Porque vários motivos, não tinha ainda condições de fazer a prova, o dólar tá muito alto, então tipo, tava esperando juntar uma grana, aliviar um tempo para poder fazer. E segundo que tipo, eu vim estudando para outras certificações antes, que era a certificação de C Sharp, porém como ela ia ser descontinuada, por mais que ela ia valer durante 2 anos, eu decidi não fazer esse investimento, até porque eu quero focar no desenvolvimento como desenvolvedor, né, na área de desenvolvimento, porém também em cloud. Então, falei, bom, é uma certificação que daqui a 2 anos ela não vai ter mais validade, e cloud, por mais que também tem essa necessidade de renovação, mas eu ainda vou conseguir renovar. A de .NET eu não renovaria mais, só teria validade durante 2 anos, pelo menos até onde eu sei. Então eu acabei não fazendo. Segundo, as dicas que eu vou estar dando aqui, alguns pontos que eu vou estar falando, são muito para a prova de Developer Associate. Porém, ela pode ser, o modelo de estudo é válido para qualquer outra certificação, tanto da AWS quanto de qualquer outra plataforma. Então, essas são as 2 dicas. Terceiro, né, não menos importante, esse vídeo não vai ter conteúdo técnico, eu vou estar falando só do modelo de estudo, né, que eu fiz, né, que eu realizei para conseguir me certificar. Eu vou ter vídeos técnicos falando sobre AWS, sobre Azure, sobre GCP possivelmente no futuro, mas por enquanto vai ser só o que eu fiz para me certificar, beleza? Lembrando, este vídeo não é patrocinado, então todas as plataformas que eu estou falando aqui, seja as plataformas de nuvem, seja a plataforma de estudo que eu utilizei, não são... ninguém está me patrocinando, tá? É tudo que eu fiz por conta, a empresa pagou, que seja, a empresa que eu trabalho me pagou, que seja, mas tudo não tem nada de patrocínio nesse vídeo, beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta, né, que eu elaborei, né, e também que é a pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem. Por que eu me certifiquei primeiro na Developer Associate? E quais as diferenças das provas? Bom, eu sou dev, então eu acho que é uma pergunta que teoricamente já se responde. Como eu sou desenvolvedor, eu gosto muito da parte de desenvolvimento, nada mais justo do que eu fazer a certificação de developer, né? Mesmo que a Cloud Partitional, que eu vou falar para vocês mais para frente, e a Solution Architecture Associate também seriam provas cabíveis para eu fazer, mas eu preferi seguir pela de developer, né? E assim como todas as plataformas, a AWS tem um trail, né, uma trilha para você seguir, que você vai estar vendo em algum lugar aqui nesse vídeo uma imagem pequena, mas aí tem o link embaixo para você acessar e ver ela por completo, tá? E eu vou estar explicando um pouquinho dessa trilha, de como que ela é estruturada,
e a partir disso eu vou falar da prova em si, beleza? Bom, a prova, as certificações da AWS têm uma estrutura chamada fundamental, né? Acho que eu falei errado essa palavra, mas beleza? De fundamentos, beleza? Associate, Professional e Specialty. No mapa, né, nesse trail que você tem, você consegue ver todos os caminhos que devem ser tomados. Mas assim, por via de regra, se você for seguir todas as certificações, eu quero ter desde a mais básica até a Specialty, então qual é o caminho que eu quero ter? A mais básica de todas seria a Cloud Partitioner, que ela basicamente pede mínimo 6 meses de contato com a plataforma e com conceitos de nuvem, né, conhecimentos em nuvem, que basicamente é uma prova de fundamentos, né, da nuvem e dos serviços da AWS. Associate, que tem 3 provas, a Solution Architect Associate, Developer Associate e SysOps Associate. O que são essas 3 provas? Nenhuma é mais difícil ou mais fácil do que a outra. As 3, teoricamente, são o mesmo linear, a mesma dificuldade para as 3. O que diferencia uma da outra é a aplicação. Então, por exemplo, a de Solution Architect, você precisa ter uma visão mais de arquitetura, mais de todo o contexto da AWS. A SysOps, a visão mais administrativa da plataforma. E a Developer, já diz o nome, a parte mais de desenvolvimento utilizando a plataforma. Tá? Então são basicamente esses 3. Ela pede 1 ano, mais ou menos, de experiência, né, em solução de problemas e implantação usando nuvem AWS, nuvem Amazon. Mas não necessariamente porque eu, por exemplo, não tinha 1 ano de trabalho com a nuvem. Sim, eu já trabalho com a AWS há um tempo, mas ativamente criando todos os tipos de serviço da AWS eu não tinha 1 ano. Então, eu fiz a prova e eu passei. Professional. Então, Professional você tem 2 certificações, né? 2 certificações. A Solution Architect Professional e a DevOps Engineer Professional. O que são essas 2? A DevOps Engineer é o caminho entre Developer e SysOps para DevOps, tá? Ela é desse caminho, ela vem dessas 2 certificações, que é a Developer e a SysOps. E você se certifica em DevOps. Então, ela basicamente é o nível acima dessas 2. A Solution Architect, já diz, ela é a Professional da Solution Architect Associate. Como eu falei, assim como as 3 de Associate, as 2 de Professional também, o nível de dificuldade delas, teoricamente, é para ser próximo, é para ser os mesmos, né? Nas suas aplicabilidades distintas. Specialty, né, que é o último nível. Você tem que ter uma experiência técnica com a nuvem da AWS, domínios específicos como segurança, machine learning e outros. Então tudo isso você vai poder ver nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você vai conseguir olhar certinho e pegar todas as informações para cada prova, tá? Ao meu ponto de vista, nenhuma das provas tem sua diferença em questão de DevOps, Developer é mais fácil do que a Solution Architects, né, Associate. Mas tem gente que fala que é mais fácil começar pela Solution Architect, porque você vai ter uma visão mais arquitetural tudo, então você vai ter uma introdução melhor de todas as plataformas, de todos os serviços dentro da AWS, depois partir para as de SysOps e Dev. Eu não segui esse caminho, então não posso opinar. Pretendo sim tirar as de Solution Architect também, mas a princípio, para mim, esse caminho foi o ideal. Eu começar pela Developer, já que é uma coisa que eu tenho mais familiaridade, que é com desenvolvimento. E vocês vão entender o porquê. O segundo passo foi os meus primeiros passos para o estudo, né? Então eu entendi a certificação, tudo bonitinho. Quais seriam os meus passos para o estudo? Então eu fiz umas anotações aqui que estão aqui na minha frente. Primeiro eu peguei o guia da certificação, que também está com o link aqui embaixo. E o guia da certificação vai estar explicando tudo referente à prova. Os pré-requisitos,
a pontuação da prova e tudo mais. Mas uma coisa bem importante que você tem que saber, que é o core da prova, ela tem 5 domínios que você tem que entender, você tem que dominar, né? Que é, primeiro domínio, deployment, né? Ele tem 22% da prova, né? É de deployment. Segundo domínio, security, que tem 26%. Terceiro domínio, development with AWS services, que tem 30%. Quarto domínio, refactoring, que tem 10%. E quinto domínio, monitoring and troubleshooting, que tem 12%, totalizando 100% da prova. Tá? Todos esses domínios você precisa entender aonde você, qual serviço e qual contexto aquilo está caindo. Tá? Então, por exemplo, deployment. Fazer o deploy de códigos escritos na AWS usando o CI/CD, né, o CI/CD dos serviços da AWS no pipeline com processo e padrões. Ou o deploy de uma aplicação usando o Elastic Beanstalk. Então, tipo, você tem que entender basicamente isso, como que você faz esses tipos de processo, né? O security, por exemplo, é fazer a autenticação no serviço da AWS, fazer a autenticação das suas aplicações no serviço da AWS, usando o serviço de autenticação da AWS. Então você precisa ter esse conhecimento. Deployment com serviços da AWS. Então escrever um código serverless, de aplicação serverless, né? Então escrever um código em .NET, por exemplo, em Node, e publicar com uma lambda, né, da AWS. Então tudo isso é o que você tem que entender e você tem que aplicar. Como eu falei, eu não vou usar termos técnicos, não vou fazer exemplos técnicos aqui, mas só para ficar um contexto mais claro, toda prova ela vai cair cenários. Então ela vai cair cenário de, por exemplo, eu preciso escrever uma aplicação serverless que faça autenticação e que o deploy dela seja feito dentro do ambiente da AWS. Então você vai ter que usar o Code Builder, o Code Deploy, você vai ter que usar uma lambda, você vai ter que entender como funciona a Pay Gateway e tudo isso. Então, assim, como eu falei, eu estou usando alguns terminhos que são próprios serviços da própria AWS. Se eu errei algum nome aqui, depois eu corrijo aqui na edição do vídeo. Mas principalmente você tem que entender esse contexto, né? O contexto que a pergunta faz pode considerar que englobe alguns serviços da AWS dentro da prova, tá? Pensando em troubleshooting, por exemplo, que eu acabei não citando nem refactor nem troubleshooting, o refactor é a otimização de aplicação, né, do melhor uso do serviço da AWS. Então, qual que é o melhor serviço para se usar naquele contexto, né? Ele já está funcionando de uma maneira, então você tem que aplicar uma melhor maneira ali para ele estar usando de uma maneira, e você tem que aplicar uma melhor prática para aquilo, né? Para ter uma melhor performance, uma aplicação mais otimizada e tudo mais. E o monitoring nada mais é do que escrever código que possam ser monitorados, né? E performar análise usando CloudWatch, CloudTrail, né, da AWS, né? Vai cair perguntas referentes a esses serviços nesse caso. Então vale entender a plataforma como um todo. E partindo aí para o material de estudo que eu utilizei, basicamente eu utilizei um curso da Udemy chamado AWS Certified Developer Associate 2020, que foi criado pelo Cloud Guru. Esse curso quem pagou para mim foi a empresa, mas ele é barato na Udemy, é fácil de comprar. Eu também usei o AWS Certified Development Associate 2020, o nome é praticamente o mesmo, Pass the Exam, no canal Free Code Camp. Ele tem um vídeo de mais ou menos 12 horas. Eu não vou dizer que o vídeo inteiro, porém eu consegui, baseando, depois que eu estudei o vídeo da Udemy, o curso da Udemy, eu consegui entender um pouco mais as coisas assistindo esse vídeo. Mas eu não fiz só vídeo. O que eu fiz? Eu li alguns white papers da AWS, que são white papers específicos, né? De arquitetura, de melhores práticas de cloud,
de melhores práticas de arquitetura serverless, que é uma coisa que cai bastante, e de deployment, tá? Então esses links estão aqui embaixo também, tá? Então vocês vão conseguir acessar. É muito importante ler esses white papers, porque eles ajudam muito você nas perguntas, na resolução dos problemas também do dia a dia. E a partir daí eu comecei a usar meu plano de estudo, que eu já fiz vídeo, vai estar aqui no card, em algum lugar aqui, explicando como são meus planos de estudo. Então, né, só para contextualizar, o que eu fiz? Eu entendi a AWS, entendi qual que é a proposta da AWS, né? Aí, por exemplo, quais os tipos de instância que o EC2 tem, o que é uma instância spot, outra coisa, tipo, configurar um IAM, né, que é de segurança, parte de usuários e autorizações. Então, eu fiz esse caminho. Então, no meu vídeo de estudo, eu explico mais ou menos o que eu faço e eu fiz basicamente a mesma coisa. Eu entendi como a plataforma funciona, eu assisti o curso, né, eu comecei a fazer demos. Isso é muito importante. Então, por exemplo, como ir lá e criar um usuário no IAM e dar as permissões necessárias para ele. Criar uma instância EC2 e dar as permissões necessárias dentro dessa instância EC2 para que ela possa se conectar com, por exemplo, um S3, né? Outra coisa, utilizar o S3, DynamoDB, entre outros serviços, como, por exemplo, startar uma Lambda e usar o CloudWatch para metrificar algumas coisas. Tudo isso eu peguei artigos na internet, peguei na própria AWS, no conteúdo de estudo da AWS, de training deles, que também tem muito vídeo gratuito lá. Nesses dois cursos que eu expliquei, eles também dão exemplos, fazendo esses exemplos, né? E por final, assim, simulados. É o quinto ponto que eu quero falar para vocês. Simulados. O que eu fiz com simulados? Voltando um pouquinho, antes dos simulados, é muito importante você ter a mão na massa, você criar a conta na AWS. Então, se você criar a conta pela primeira vez, ela é gratuita durante 1 ano, se eu não me engano, com alguns créditos para você usar. Então, você criar ali na AWS a sua conta e começar a configurar serviços, usar VMs, criar códigos e fazer deploy dentro da AWS para que você sinta como a plataforma funciona, porque é nesse momento que você vai pegar problemas, né? É desse jeito que você vai pegar problemas para se resolver. Então vale muito a pena fazer esse passo a passo. Então voltando agora para os simulados. Os simulados eu usei a plataforma WizLabs, vai estar o link aqui embaixo. Não sei se todos conhecem, mas é uma plataforma muito boa de simulados. Ela tem N simulados para se certificar lá. E o mais legal é que ela traz um cenário real da prova. As perguntas não são a mesma. Garanto para vocês que, baseando no meu simulado e na minha prova, não tive nenhuma pergunta idêntica, né? Porém, os cenários e os contextos são os mesmos, né, de utilização. Então vale muito a pena você pegar o WizLabs para fazer. Mas o que vale mais a pena é o seguinte: depois que eu estudei, que eu fiz lá meu mão na massa e tal, eu fui fazer o primeiro simulado. Quando você compra a plataforma, você tem, se não me engano, entre 4 ou 5 simulados para você fazer. Sendo que um deles é o simulado final, né, que ele considera como simulado final, que você tem que fazer um dia antes do seu exame, é a indicação deles, né. Então eu peguei o primeiro simulado e fui fazer. Vocês podem fazer o free também, que eu acho que tem 15 questões. Fui fazer o primeiro simulado e, obviamente, não passei. Aí o que eu fiz? Eu peguei todas as perguntas e apliquei simulados, baseando naquelas perguntas, para entender como funcionava, para ver o que era. Não só li o resultado, porque o WizLabs ele é um negócio bem legal, que ele, tipo, uma plataforma bem legal, que você faz o simulado, independente se você acertou, se você errou, ele te dá embaixo a resposta correta. E dependendo da prova, você vai ter o porquê as outras estão erradas também. Isso é muito importante, porque você consegue ter um feeling maior ainda dos cenários. E daí, depois que eu fui fazendo isso, eu fiz o primeiro simulado, não passei, peguei os cenários, estudei, refiz exemplos, tudo mais. Beleza, vamos pro segundo simulado. Fiz o segundo simulado, no segundo simulado eu acho que eu já passei.
mas eu ainda errei algumas questões. O que eu fiz? Fui lá, de novo, mesma coisa, fiz as demos das perguntas do simulado, fiz o mão na massa das perguntas do simulado. E fiz uma terceira vez e beleza, falei, bom, agora ok, um dia antes de fazer a prova, eu vou fazer o simulado maiorzão que ele tem lá. Eu fiz, no final das contas, eu fiz todos os simulados que eu comprei da plataforma, mas daí no último simulado, se não me engano, ele aumenta a porcentagem de necessária para passar. Acho que vira 80%. A prova pede 72%, né? Então ele vira 80%. Então, tipo, se você fez e não passou nesses 80%, mas tirou ali uns 75% ou de 72% para cima, você já pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas daí eu aconselho a pegar esse simulado e também fazer os cenários para tentar minimizar os gaps que você tem. Eu considero que ninguém, a não ser que a pessoa consiga estudar muito, mas muito mesmo, tem a plataforma na mão com todos os cenários possíveis, ela vai tirar 100%. Mas assim, o importante é passar, né? E o importante mais ainda do que passar na prova é você saber aplicar isso no dia a dia. Porque você está desenvolvendo isso, essa habilidade de trabalhar com a nuvem, para você poder trabalhar no dia a dia, não só por causa da certificação. Então é muito válido você, mesmo que não passei na primeira vez que eu fiz a prova, não desanima, você aprendeu muita coisa já. Então isso é muito importante. Eu acho que é isso, né? Então aqui fazer uma conclusão do vídeo, eu acho que eu falei bastante coisa que eu lembrei que eu utilizei para a prova, então os simulados, os cursos e o mão na massa, o meu guia de plano de estudo que eu expliquei para vocês aqui no canal, eu também utilizo para vocês verem como eu utilizo mesmo, né? Eu falei aqui o passo a passo que eu fiz. E assim, eu gostaria de deixar uma dica para vocês que é o seguinte: não tenha medo de falhar, né? Não tenha medo de errar, de não passar no exame. Não importa, né, o quanto... Não importa assim, não importa eu não passar na prova, na certificação, é apenas um passo para você conseguir buscar o seu resultado final. Então pode ser que você tenha que fazer 1, 2, 3 vezes a prova para passar. Só que se a certificação for se o seu foco for só certificação, você sempre vai se frustrar se você não passar. Então assim, coloca na sua mente que independente se eu passar ou não, eu estou aprendendo, vale muito a pena, né? E eu preciso estudar para isso. Então a certificação vai ser uma comprovação de que eu estudei, mas o dia a dia vai ser a comprovação de que eu consegui, de que eu tenho esse conhecimento. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei que ia ser um vídeo bem longo, acho que não foi tão longo quanto eu pensei. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui no chat, nas minhas redes sociais. A gente vai estar discutindo sobre isso. Então, assina o canal se você não é inscrito. Se você chegou aqui pelo título, né, de certificação. Então, assina o canal, clica no sininho, dá um like ou um dislike se você não gostou do vídeo. Isso é bom para saber o engajamento das pessoas, para ver se o vídeo tá legal ou não, né? E se inscreve no canal, clica no sininho aí, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo para vocês, né? E a gente acaba não conseguindo disseminar o conhecimento para todo mundo. Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.